Tu aspiras à devoção, caríssima Filoteia, porque sendo cristã, sabes que é uma virtude em extremo agradável à majestade divina. Como, porém, as pequenas faltas, que se cometem no princípio de qualquer obra, vão crescendo e avultando infinitamente com o progresso dela e são quase irreparáveis no fim. Convém que, antes de tudo, saibas o que é a virtude da devoção, porque, como não há senão uma verdadeira, e há uma infinidade de outras falsas e vãs, se não conheceres qual é a verdadeira, podes enganar-te e desperdiçar o tempo a seguir alguma devoção fora de propósito e supersticiosa. Aurélio pintava os rostos de todas as imagens que fazia com o ar e a semelhança das mulheres que amava, e cada um pinta a devoção consoante a sua paixão e fantasia. Aquele que é inclinado ao jejum ter-se-á na conta de muito devoto. Se jejua, embora o seu coração esteja cheio de rancor, e não se atrevendo por sobriedade a molhar a língua no vinho, nem sequer na água, não terá escrúpulo de mergulhá-la no sangue do próximo com murmurações e calúnias. Outro julga-se devoto, porque todos os dias reza uma infinidade de orações, embora depois disso a sua língua se desate e espraie em palavras duras, arrogantes e afrontosas, contra os seus familiares e vizinhos. Outro de bom grado tira a esmola do seu bolso para dar aos pobres, mas não pode tirar do coração doçura para perdoar os seus inimigos. Ainda outro perdoará os inimigos, mas nunca pagará os credores, a não ser que seja obrigado pela justiça. Todas essas pessoas são em geral tidas na conta de devotas, e contudo de modo algum o são. Os soldados de Saul buscavam a Davi em sua casa. Tendo Micol colocado numa cama uma estátua coberta de vestidos de Davi, ficaram aqueles na convicção de que era Davi que estava doente e dormia. É assim que muitas pessoas se cobrem e disfarçam com certas ações exteriores próprias da santa devoção, e o mundo julga que elas realmente são devotas espirituais, mas na realidade não passam de estátuas e fantasmas de devoção. A viva e a verdadeira devoção, ó Filoteia, pressupõe amor de Deus, ou melhor dizendo, não um amor qualquer, porque quando o amor divino embeleza nossa alma, toma o nome de graça, tornando-nos agradáveis à sua divina majestade. Quando nos dá a força de fazer o bem, chama-se caridade, mas quando chega a um tal grau de perfeição que não somente nos leva a praticar o bem, mas até nos faz praticar com desvelo, frequência e prontidão, então chama-se devoção. As avestruzes nunca voam, as galinhas voam, mas voam pouco e rasteiras, e raras vezes, mas as águias, as pombas e as andorinhas voam muito, e depressa, e a grande altura. Do mesmo modo, os pecadores não voam para Deus, porque todo o seu andar é na terra, e para a terra. As pessoas boas que ainda não alcançaram a devoção voam para Deus pelas suas boas ações, mas raras vezes, vagarosa e pesadamente. As pessoas devotas voam para Deus com muita frequência, prontamente e com elevação. Numa palavra, a devoção não é mais do que uma agilidade e vivacidade espiritual, com que a caridade produz em nós as suas obras, ou nós as fazemos por ela, com prontidão e complacência. E como é próprio da caridade fazer-nos praticar geral e universalmente todos os mandamentos da lei de Deus, assim também é próprio da devoção fazer que os pratiquemos pronta e diligentemente. Por esta razão, quem não guarda os mandamentos da lei de Deus não pode ser tido como bom nem como devoto, pois para ser bom deve ter a caridade, e para ser devoto é necessário, além de ter caridade, exercitá-la com atividade e prontidão. E como a devoção se firma e funda num certo grau sublimado de caridade, não só nos faz prontos, ativos e diligentes na observância de todos os mandamentos da lei de Deus, mas, além disso, estimula-nos a fazer pronta e gostosamente quantas mais obras boas possamos, ainda que não sejam de preceito, mas somente aconselhadas ou inspiradas, porque assim como um homem que acaba de levantar-se de uma doença, caminha tanto quanto lhe é necessário, mas devagar e pesadamente, assim também o pecador, curado da sua iniquidade, caminha tanto como Deus lhe manda, mas ainda devagar e indolente, até que consiga atingir a devoção, porque depois,
como homem bem são, não somente caminha, mas até salta e corre pela estrada real dos mandamentos da lei de Deus. E além disso, passa e corre pelas veredas dos conselhos e inspirações celestiais. Finalmente, a diferença entre a caridade e a devoção é a mesma que há entre o fogo e a chama, pois sendo a caridade um fogo espiritual, quando é muito abrasador e levanta a labareda, chama-se devoção. De sorte que a devoção não acrescenta ao fogo da caridade senão a chama, que torna a caridade pronta, ativa e diligente, não só na observância dos mandamentos da lei de Deus, mas na prática dos conselhos e inspirações celestes.